O que Cristo Jesus está fazendo aqui é o mesmo que Davi fez no passado, de ter que confrontar pecadores, de ter de se indispor ao pecado e de dizer que ele não compactuava com a mentira e com o erro. O que então Cristo estava fazendo, irmãos, quando ele revirou aquelas mesas, quando ele confrontou os cambistas? Jesus estava batendo de frente, irmãos, indo contra todo o sistema que havia se estabelecido naquele dia, que priorizava a religiosidade e desvirtuava os projetos de Deus. Jesus Cristo havia se levantado e ali estava dizendo: eu não aceito isso. Eu não vou compactuar com os erros que aqui se estabeleceram. A casa do meu Pai foi feita com um propósito. As pessoas são chamadas a servir a Deus com determinados objetivos. Mas agora vocês estão trabalhando, desvirtuando e olhando para a casa do meu Pai como se ela fosse qualquer coisa, como se ela fosse um mercado. O que então agora a gente pode entender sobre isso? Aqui, meus irmãos, Jesus Cristo está dizendo: os desvirtuamentos daquilo que Deus estabeleceu como sagrado não pode ser feito. E aí você pode se perguntar: mas o que foi que Deus estabeleceu como sagrado, irmãos? Tudo. Tudo. Talvez a gente seja muitas vezes tentado a imaginar que apenas um local de culto é sagrado. Talvez você seja muitas vezes tentado a pensar que apenas um culto como esse é algo sagrado. Mas entenda uma coisa: para Deus tudo é sagrado. Tudo pertence ao Senhor. A terra, os céus, a minha vida, a sua vida. E assim cada pequena coisa feita foi feita com um propósito específico de glorificar a Deus. E quando a gente vive esse propósito, nós glorificamos ao Senhor. Então pensa na sua vida, para ser bem objetivo. Meu querido e minha querida, quando você vive para a glória de Deus, quando você adora o Senhor, você vive para o projeto para o qual Deus te criou. E assim, Jesus Cristo, nesse momento está dizendo: olha, não vivam no desvirtuamento, não vivam na religiosidade vazia, não entenda que simplesmente estar associado à religião de Israel é suficiente. Vocês precisam ter corações disponíveis para se submeter àquilo que Deus vai fazer e quer fazer. E por isso, irmãos, que o nosso texto em João capítulo 2, ele acaba nos ensinando muito sobre a postura que eu e você devemos ter diante de Deus enquanto discípulos. Qual deve ser a minha postura e a sua postura se você quer ter um relacionamento com Deus? Nós precisamos nos aproximar de Deus, irmãos, entendendo que existe um zelo da parte do Senhor. E se nós queremos ser verdadeiros discípulos, nós precisamos nos submeter a esse zelo. Nós não somos chamados a nos aproximar do Senhor se submetendo à nossa vontade, ou exigindo que Deus faça as nossas vontades. O trabalho de Deus não é simplesmente nos ouvir, mas o trabalho de Deus é estabelecer meios, irmãos, pelos quais nós vamos viver, porque é Ele que merece ser adorado. E se nós queremos nos aproximar de Cristo Jesus, nós precisamos entender que antes das nossas motivações ou dos nossos desejos, Deus já tem um projeto a qual eu e você precisamos nos submeter. Quer ver qual é esse projeto? Vamos abrir nossas Bíblias em Tito capítulo 2. E eu quero rapidamente chamar a sua atenção para a obra que Deus está fazendo. Tito capítulo 2, versículos 11 a 14. Nesse texto, irmãos, nós temos aqui uma apresentação muito objetiva de como Deus trabalha na vida do seu povo e como a graça de Deus, como o amor de Deus se desenvolve na minha vida e na sua vida para a salvação. Tito, capítulo 2, versículos 11 a 14. Olha o que é que o texto bíblico diz. Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens, e ensinando-os para que, renunciando à impiedade e às paixões mundanas, vivamos neste mundo de maneira sóbria, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus, que se entregou a si mesmo por nós, para nos remir de toda maldade e purificar para si um povo todo seu, consagrado às boas obras. Fala essas coisas, exorta e repreende com toda autoridade, ninguém te menospreze. Meus irmãos, percebamos aqui que Paulo está falando a Tito e dizendo o que foi que a obra de Deus fez. Então, quando Deus começa a tratar conosco, a lidar com as nossas vidas e a limpar os nossos corações, a graça de Deus tem um objetivo. Olha o versículo de número 12, ensinando-nos para que, renunciando à impiedade e às paixões mundanas, vivamos neste mundo de maneira sóbria, justa e piedosa.
Aqui, Paulo está falando então do propósito de Deus ao nos salvar, ao tocar as nossas vidas. Isso significa que Deus está dizendo: o meu projeto é não deixar vocês na mesmice. O meu projeto é reconfigurar vocês de forma que vocês alcancem o propósito para o qual vos criei. O meu projeto é libertar vocês do pecado, para que vocês abandonem suas opiniões, o seu jeito de ser, os seus desvirtuamentos, e agora, renegando as suas opiniões, vocês se curvem à minha vontade, e vocês façam aquilo que de fato glorifica a Deus. Olha o versículo número 14 no final, porque ele é interessante. Que se entregou a si mesmo, ele está falando de Jesus, por nós, para nos remir de toda maldade, e purificar para si um povo todo seu, consagrado às boas obras. Aqui Deus está dizendo: olha, Jesus Cristo morreu na cruz, para transformar vocês, para que vocês não fossem mais os mesmos. Então o sacrifício de Cristo Jesus não é apenas uma declaração de amor, o sacrifício de Cristo Jesus é uma declaração de poder para mudar, de forma que por meio de Cristo, agora nós podemos ser diferentes, por meio de Cristo nós podemos nos voltar para o Senhor, e agora por meio de Cristo, o Evangelho pode mudar as nossas vidas, e as boas obras, que antes eram uma impossibilidade, são possíveis em nós. Então, queridos, o zelo de Cristo Jesus é uma marca da verdadeira fé, e nós precisamos entender que se nós somos verdadeiros discípulos de Cristo, nós precisamos nos submeter a esse zelo. Não dá para seguir a Jesus e continuar sendo a mesma pessoa. Não dá para seguir a Jesus e entender que as coisas vão permanecer as mesmas, fazendo as mesmas coisas, pensando da mesma forma, agindo da mesma maneira.